Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou André Oliveira e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao portal Cuidar em Casa, com conteúdos de qualidade e informações sobre saúde e envelhecimento. Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre um assunto de extrema importância. Eu quero falar para você hoje que a depressão, ela não é tudo igual. Eu quero te mostrar aqui alguns tipos menos comuns e que impactam a qualidade de vida das pessoas. É um artigo muito interessante que eu encontrei no portal G1 e eu quero traduzir aqui para vocês. Depois eu deixo até aqui na descrição dos vídeos o link para você conferir lá. Mas eu vou fazer uma tradução aqui para a gente debater, discutir sobre esse assunto que é muito interessante. Antes de ir para o vídeo, eu peço que, se eu merecer, dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse conteúdo e clica lá no sininho de notificações para você receber esses vídeos antes que todas as outras pessoas. Bom, os estudos, eles mostram que a pandemia de Covid-19 vem colocando à prova a nossa saúde mental e deixando as pessoas mais deprimidas. A pandemia aí causada pela Covid-19 tem posto em risco não só a nossa integridade, a nossa saúde física, mas também a saúde mental. O isolamento imposto pelas medidas restritivas para conter a propagação dessa grave doença, a crise econômica, o próprio desemprego, a ansiedade em relação à contaminação, a incerteza, são alguns fatores que colocam à prova o nosso bem-estar psicológico. Não é à toa que os estudos eles mostram um aumento nos índices de depressão, doença que atinge aí mais de 320 milhões de pessoas no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. A depressão que impacta a maioria dos pacientes é a depressão unipolar. Ela também é conhecida como transtorno depressivo maior. A causa mais comum é de cunho mesmo genético, mas também pode ser provocada por perdas, por estresse e até por problemas neurológicos. Mas, meus amigos, existem classes diferentes de depressão. Alguns psiquiatras eles dizem que há 3 tipos menos conhecidos e comuns na população: a depressão psicótica, a distima e a bipolar. No caso dessas doenças, muitas vezes o diagnóstico deixa de ser feito pelo próprio psiquiatra ao longo dos anos e vai passando desapercebido e sem uma avaliação criteriosa. Na depressão bipolar, por exemplo, a descoberta ela pode levar mais de 10 anos, o que dificulta e muito o tratamento, dizem os profissionais que participaram dessa matéria. Por serem mais difíceis de diagnosticar, é importante conhecer cada tipo de depressão, que é o que eu vou traduzir para você aqui agora. A primeira é a depressão bipolar, a mais difícil de ser identificada. O transtorno bipolar do tipo 1 é a forma mais clássica, tá? Ele é caracterizado pela euforia, a mania e a hipomania. Já o tipo 2, que é a depressão bipolar, o paciente ele vai apresentar quadros de tristeza e de hipomania. É um estado mais leve da euforia, do otimismo e às vezes identifica-se até agressividade. Geralmente, quando ocorre somente a bipolaridade, é mais fácil de reconhecer a doença. Os profissionais conseguem reconhecer com mais facilidade, já que o paciente ele vai apresentar sintomas leves e que são evidentes. Porém, quando o quadro depressivo ele aparece em conjunto, pode levar anos até chegar no diagnóstico preciso. Os profissionais explicam que para um paciente ser caracterizado com essa condição, ele precisa ter episódios de hipomania pelo menos uma vez ao longo da vida, durante 4 dias ou mais. É bem difícil de diagnosticar. Um estudo que foi publicado aí na Revista Brasileira de Psiquiatria mostrou que, em média, leva-se 8 anos para diagnosticar um paciente com depressão bipolar. Já algumas publicações americanas mostraram que o diagnóstico ele pode demorar até 15 anos. É muito tempo, né? É difícil de diagnóstico, por isso que eu falei que é uma questão realmente muito difícil. O erro ele vai acontecer pelo próprio médico, muitas vezes, né? Ele pode acontecer pelo próprio médico,
que às vezes não investiga os sintomas a fundo, ou acredita que a pessoa ela sofra somente com a depressão unipolar, que é mais comum e conhecida. Então, os especialistas falam isso, que além disso, o paciente também, ele omite se ele já teve episódios de hipomania em anos. E aumenta muitas vezes aí o risco de suicídio. Os estudos mostram também que enquanto a prevalência da depressão unipolar é de aproximadamente 15%, as formas mais clássicas do transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2 têm prevalência em cerca de 3% da população. Nesse tipo, o tratamento mais indicado não é com antidepressivos, e sim com estabilizadores de humor. É possível atingir aí uma recuperação completa, principalmente se tratado adequadamente e no início, afirmam aí os psiquiatras nessa matéria. O segundo tipo de depressão é a distimia. Ela é assim menos conhecida, né? Ela é menos comum, né? E o que ela é? Ela é um transtorno depressivo persistente. Ou a distimia é na verdade uma depressão crônica. Ela vai ser caracterizada por sintomas que vão durar por até 2 anos ou mais. A causa ainda é pouco conhecida pelos médicos, mas os especialistas eles acreditam que ela seja multifatorial. Ela é menos comum e o próprio paciente pode não reconhecê-la, por achar que os sinais eles estão ali muito relacionados à própria personalidade. É a típica pessoa que reclama toda hora, que tem uma visão pessimista das coisas e vive uma rotina ali de lamentações, de lamúrias. O que dificulta o diagnóstico é que na grande maioria dos casos, familiares e amigos, eles acham que o jeito dela vai passar com a idade, sabe? Os especialistas afirmam isso, os psiquiatras. No entanto, os sintomas desse tipo de depressão podem evoluir para uma depressão mais grave. O paciente ele demora a procurar ajuda porque ele acredita que não é nada e o quadro depressivo só vai piorando. Às vezes, permanece com o problema por 20 anos, até ele procurar o médico. O distêmico ele está abaixo da linha da normalidade, reforçam aí os psiquiatras nessa matéria. Diferentemente da unipolar, na qual os neurotransmissores são afetados, a distimia não altera as funções biológicas do paciente, tá? É uma pessoa funcional que come, dorme, consegue trabalhar. O grande problema nesse caso é que a doença ela provoca um impacto bem grande na qualidade de vida, já que o indivíduo ele reclama o tempo todo, está sempre de mau humor e sofre aí de baixa autoestima. O tratamento mais indicado para esse tipo de depressão é a combinação de medicamentos em doses geralmente mais altas do que os da depressão unipolar, além aí, claro, da psicoterapia. O terceiro tipo de depressão menos conhecido é a depressão psicótica. É a forma mais grave do transtorno, tá, mental. Além da tristeza, o paciente ele vai sempre apresentar sintomas psicóticos, como alucinações e delírios. É uma alteração dos 5 sentidos. Você pode ouvir, você pode ver coisas, você pode sentir cheiros e até mesmo sentir toques na pele. Ela é considerada rara pelos médicos. É a depressão do tipo psicótica, que é provocada por luto, traumas ou por cobrança excessiva em relação ali a si mesmo. Segundo o psiquiatra da Unifesp, nesse estudo, ela é mais fácil de diagnosticar, já que os sintomas eles são percebidos nos primeiros atendimentos, tá? Porém, o que acontece muitas vezes é que a doença causa um desgaste familiar muito grande e o paciente ele fica fora de si frequentemente. Quase não é conhecida pelas pessoas e acaba até surpreendendo todos ali que convivem com ele, porque os sintomas eles são exacerbados e às vezes os sintomas são confundidos até com esquizofrenia. Nesse quadro depressivo, esse estudo ele ainda mostra, essa matéria, que as chances de reações suicidas são maiores e por isso os familiares devem sim ficar atentos. É necessário ter um acompanhamento médico e frequente até a melhora dos sintomas. É fundamental, meus amigos, distinguir os vários tipos de depressão, porque o tratamento, vocês viram que ele é diferente para cada tipo. A depressão psicótica, ela exige associação de medicamentos, de antipsicóticos. Todas esses tipos de depressão podem ser feitas com técnicas de estimulação magnética, de eletroconvulsoterapia, que vão proporcionar ali bons resultados. Mas caso não sejam tratados, os pacientes eles
vão permanecer ali deprimidos. E além dos sofrimentos psíquicos que eles apresentam, tem perda de funcionalidade, tem dificuldade cognitiva, adoecimento físico, risco de suicídio, prejuízos financeiros, prejuízos familiares, prejuízos pessoais. Então, é muito importante que se distingua os tipos de depressão, que na identificação de qualquer depressão, procure um psiquiatra, procure um especialista e fique atento aí para que o tratamento seja feito da maneira correta. Vale muito a pena passar com um especialista, principalmente agora nessa época que a gente vive de Covid, de coronavírus, de contaminações, de incerteza, angústias, medos, perdas. É muito importante. Então, eu espero que essa matéria contribua para sua vida, para sua família, que esse vídeo contribua aí para te ajudar nesses dias tão difíceis de aumento aí das doenças mentais, uma pandemia de doença mental que a gente vive. Espero ter contribuído com você e mais uma vez, se você gostou do conteúdo, gostou do vídeo, deixa o seu like, curta, se inscreva aqui no canal, tá? Clica lá no sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos e fique com Deus, que Deus te abençoe e com certeza teremos dias melhores aí pela frente e tá tudo de bom para você e lembre-se sempre que cuidar é uma arte. Até a próxima, um abraço.